no meu coração, né, compartilhar contigo. Eu quero agradecer a todos que estarão participando aí também, estarão junto aí com a gente, amém? Sendo abençoado. Eu gostaria de falar algo, meu, referente às situações pela qual nós temos ali presenciado, pelas coisas que nós temos ouvido, né, pelos relatos que nós temos ouvido. Logicamente, como pastor, a gente interage com muitas pessoas, né? Muitas pessoas nos procuram, pedem orientação, quer saber nossa opinião, nosso ponto de vista referente a toda essa crise que nós estamos passando, que na verdade já é estabelecida uma crise, né? Essa epidemia do coronavírus, tudo isso aí que a gente tem sentido e participado aí, né? E estamos ali de uma certa forma buscando no Senhor orientações e a melhor forma possível de como igreja, né, nos apresentar como igreja, uma igreja viva, né, aquela igreja orgânica junto com os irmãos. E Deus começou a me ver e refletir sobre muitas coisas, né? Uma dessas coisas que essa enfermidade que nós estamos passando, né, irmão, essa epidemia, pandemia que já, né, estamos passando, ela não só trouxe assim a questão do contágio através desse vírus coronavírus, ela manifestou praticamente numa nação inteira ou enfermidades que estavam ocultas. Ela manifestou necessidades tremendas que estavam ocultas dentro de nós. Conversando com essas pessoas, eu comecei a observar que nós estamos há 10, 11 dias, uns estão 5, eu praticamente o que eu posso trabalhar eu estou indo, o quanto já tem gerado, quanta dificuldade esses dias já tem gerado, quantas dificuldades essa crise, né, ela já tem provocado não só na nação brasileira, mas em tantas as nações pelo mundo inteiro. Já se falam de crise econômica, de depressão econômica, já se fala de grande destruição no sentido da economia, né? Aí geram-se muitas opiniões. Meu Deus, quanta opinião nós acabamos ouvindo para tentar entender melhor. Um cientista americano, um cientista coreano, um cientista francês, um cientista espanhol, e sabe, a Organização da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, ministro da Saúde, presidente do Brasil, ministro da Espanha, presidente dos Estados Unidos, ministros de outros países, lideranças políticas, lideranças religiosas, lideranças como eu posso dizer assim, lideranças mundiais. É a nova ordem mundial? Não é a nova ordem mundial? Procede de uma expressão maligna? Não é maligna? É natural? Não é natural? Já passamos? Não passamos? No meio de tudo isso daí, a gente vai ouvindo muitas pessoas, muitos relatos, muitas pessoas, e eu tenho conversado com pessoas que são da área do comércio, pessoas que são empresárias, pessoas que são dependentes dos seus trabalhos, pessoas que são autônomas, pessoas que têm andado, que têm caminhado pela rua, sabe? Assim, eu mesmo saio, toda hora que eu saio para a rua, eu vejo uma grande quantidade de pessoas nas ruas, eu vejo pessoas que essa intenção que o governo trouxe de auxílio, eu vejo filas imensas nos bancos, sabe, aglomerações, eu vejo mercados com grandes quantidades de pessoas ainda comprando, pessoas ainda interagindo com a relação de compra, eu vejo outras pessoas falando que estão com necessidade, que estão com fome, que estão passando dificuldade em suas casas, pessoas que estão, já em pânico, irmão, pessoas que estão praticamente em pânico, sabe, uns falam que o contágio é real, outros falam que não é tanto, outros falam que há tantas mortes, outros falam que não existe. E, na verdade, nós estamos mergulhados, literalmente. Eu não vou falar de outras nações, porque eu não estou presenciando, eu não estou lá. A gente ouve relatos de pessoas que estão lá, mas eu vou falar de algo que possa ser mais concreto de dentro do Brasil. Eu quero falar de nós brasileiros, eu quero falar da nossa nação brasileira. Nós estamos afundados num monte de incertezas.
Estamos afundados, irmão, no monte de palavras de quem está e o quem está errado. Estamos formando opiniões debaixo de opiniões de outras pessoas. Sem realmente ter a convicção dentro de nós se estamos certos ou estamos errados. O Brasil para, o Brasil não para, o Brasil trabalha, o Brasil não trabalha, o Brasil fica confinado dentro das suas casas ou sai para a rua. Quem está certo, quem está errado. No meio disso tudo estamos mergulhados, aprofundados, irmão, numa grande crise política, uma crise financeira, numa crise, sabe, pior do que todas. Sabe qual é o que eu tenho percebido? Que antes do vírus mesmo entrar dentro do nosso país, ele nos mostrou o quanto nós ainda estamos enfermos como nação, quando ainda estamos pequenos como povo, como ainda precisamos crescer e desenvolver uma maturidade maior como pessoas, como precisamos desenvolver uma mente diferente do que estamos. Nesses últimos dias, o meu coração ele se entristeceu muito grande, se entristeceu muito de uma forma muito grande. Por quê? Porque nesses dias difíceis a gente procura o quê? Procura ministrações, procura lideranças que nos dê também assim uma determinação, um caminho que nos mostre algo que tenha condições de dar uma palavra concreta, né? Uma palavra de uma decisão mais concreta, possamos entender melhor o quadro que estamos vivendo. E quando nós entramos na internet, nós somos bombardeados por um monte de pessoas mais oportunistas da ocasião, pessoas que estão se relacionando mais, querendo maior ainda benefício. Quando nós procuramos uma direção, eu vou falar dentro da nossa nação e também vou falar dentro mesmo do ambiente igreja brasileira. Vemos tem mais propagações, os vídeos de contenda, de brigas, sabe, de discórdias, do que palavras ou ministrações de direção. Você entendeu? Somos bombardeados. Estamos sendo bombardeados por nós mesmos. Talvez a maior crise que estamos passando é uma crise de identidade. A crise da igreja é uma crise de identidade. A crise da nação brasileira é uma crise de identidade. É um desgoverno generalizado. É um desgoverno. Eu não vou falar, irmão, em nome de Jesus, eu quero que você entenda. Eu não estou falando de desgoverno político somente. Eu estou falando de desgoverno completamente generalizado de todas as ordens e classes sociais. Sabe? De opiniões, de divisões de opiniões. Sabe o que eu paro para pensar? Se realmente for por Deus ter enviado esse vírus, se for Deus que o enviou, foi só para mostrar o quanto nós precisamos de amadurecer e crescermos. O quanto nós precisamos de amadurecer no nosso entendimento e procurarmos muito mais ser a mente de Cristo do que querer manifestar opiniões pessoais. Se for Deus e realmente se Deus tem mandado esse vírus, se for, não estou dizendo que foi Deus, foi para mostrar para a humanidade o quanto a humanidade precisa amadurecer como seres humanos. Fica em casa, não fica em casa, trabalha, não trabalha, vou ter o de comer, não vou ter o de comer, vou viver dependência de auxílio, não vou ter dependência de auxílio. Irmão, talvez nesse grande desespero e nessa grande necessidade do ser brasileiro, de nós brasileiros, estamos procurando, eu estou falando da nação brasileira, eu não sei as outras nações, que nem eu disse, mas talvez possa ser algo para uma extensão mundial. Talvez é isso que eu quero trazer para você, vai ter um efeito talvez para em muitas nações também, que a nação está clamando por líderes que possam ser referência. Líderes, referência, eu não estou dizendo líderes governamentais, eu estou dizendo líderes que possam trazer palavras de paz, líderes que possam trazer realmente palavras de autoridades espirituais, palavras que venham trazer refrigério em meio a tanta confusão, irmão. E nós estamos vivendo uma das piores crises que temos como igreja, de falta de referência, no meio cristão, irmão.
onde pegam, a oportunidade que tem dos seus nomes serem tão conhecidos para expressar palavras palavras, eu digo, de ordem para a nação, palavras como eu posso dizer assim, palavras de direção para uma nação. Estão se guerreando nas redes sociais. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Estamos vivendo uma pior crise que a igreja já pôde viver na face da terra. Olha, as pessoas estão procurando por cientistas, as pessoas estão procurando por líderes governamentais, as pessoas estão procurando por aqueles que possam auxiliarem passarem da melhor maneira nessa crise, porque as pessoas estão perdendo a confiança, nos líderes, os líderes espirituais, os líderes da igreja. As pessoas estão perdendo confiança nos líderes da igreja. Talvez hoje estamos vivendo o resultado de tantos maus testemunhos, de tantas avalanches, de tantas pregações, de tantas pessoas que viveram o evangelho para obter um benefício mais pessoal, para que o seu nome seja maior do que qualquer outro nome sobre a nação. Talvez estamos vivendo hoje o resultado de uma igreja que procurou ser destaque. Talvez estamos vivendo hoje o resultado da igreja que, quando ajuda um indivíduo, anuncia nas bancas de jornais a boa obra que fez. Estamos vivendo talvez o resultado da igreja que o brilho que é para ser Cristo, ele parou de brilhar e começou a brilhar mais o brilho pessoal. O orgulho ministerial se tornou mais forte do que o sentimento único de ser uma igreja. O que nós estamos vivendo hoje não é crise de coronavírus, irmão, não é crise de epidemia, não é uma crise, que tem provocado sobre a terra. O que estamos vivendo hoje é uma crise de igreja. Sabe qual é a maior preocupação hoje que nós temos como pastores? Será que passando esse período vamos continuar a manter os templos? Será que vai ter igreja? Será que não vai ter igreja? Será que vai continuar? Será que não vai continuar? Uma corrida desesperada, porque é uma crise testificada, irmão. As pessoas estão procurando por líderes e não estão encontrando mais líderes. Sabe o que eu observo nesses últimos dias? Se foi Deus que mandou, Ele mandou para chacoalhar, não foi o mundo, irmão. Se Deus permitiu isso acontecer, ou é pela sua permissão, pelo seu lado do seu querer, ou do seu permitir para que aconteça, porque já estava escrito, não sei. O que eu sei é que essa situação está mostrando para o mundo inteiro que a igreja perdeu a sua palavra. A igreja está em crise e está perdendo a sua palavra de direção, a sua palavra, está perdendo, irmão, aquela questão que quando o mundo está perdido, o mundo está entrando em colapso, então o mundo vira para a igreja de Cristo, porque é a única que prega salvação e esperança, para a procura de uma esperança. O mundo está se virando para a igreja e não está conseguindo encontrar dentro da igreja, uma liderança, não está conseguindo encontrar dentro da igreja, pessoas que possam confortar a alma, confortar o espírito. Eu não estou dizendo do indivíduo, eu estou dizendo de uma nação inteira, irmão, onde estão projetando sua confiança mais nos governos, mais numa instituição, do que na própria palavra do Senhor Jesus Cristo. Talvez precisamos de resolver primeiro uma crise interna. Precisamos primeiro resolver, uma crise particular, uma crise interna nossa. Nós não estamos passando necessidade porque o país está 10 dias parado, porque alguns estados estão 10 dias parados, onde 50%, 40% estão parados. Não, estamos passando numa crise porque já existia uma crise antes
antes dessa epidemia, antes disso tudo acontecer, antes de coronavírus, antes de tudo isso acontecer, já havia uma crise interna dentro de nós. Já havia uma crise interna de nós, meu irmão. Se vai faltar alimento, porque já havia uma crise interna dentro de nós. Se vai, irmão, o Brasil padecer da forma que está prevista, é porque já havia uma crise interna dentro de nós. Deus deu uma direção para o governador, para o rei, sabe, para Faraó, o rei do Egito. Falou, olha, deu para ele um sonho que ele não entendia, chamou José, Deus deu interpretação, ó, haverá dias gordos, dias fartos, haverão dias fartos, dias de fartura, anos, serão 7 e mais 7 anos de escassez sobre a terra. Então trabalhe 7 anos para que 7 anos vocês passem por toda essa situação. E eu vou dizer algo para você, irmão, talvez essa crise seja a hora eu vou falar algo aqui, que eu sei que vai incomodar muitos, vai mexer com muitos agora. Talvez seja a hora daqueles todos que pouparam suas vacas gordas, sabe, tá entendendo, irmão? Se alimentar no tempo de crise, dar de alimento para aquele que não tem. Lembra de José? Quando a sua família foi buscar alimento, ele prosperou sua família. Talvez isso que venha a ser igreja nesses últimos tempos. A igreja se enriqueceu, sim. Existem templos milionários, sim. Existem pastores bilionários, sim. Existem líderes, sabe, fartos de bonança e de dinheiro, que falam de milhões para manterem sistemas de televisão, de rádio, seja lá o que for, para manter a sua própria igreja, seus próprios templos, quanto de dinheiro é necessário. Talvez seja o período agora, irmão. Seja o período agora de mostrarmos como que é ser igreja. Mas o que eu estou pedindo é uma utopia. O que eu estou pedindo é um sonho. Então talvez tudo isso que estamos passando é só para entender exatamente quem nós temos sido como igreja. Todo mundo tem deixado a sua mensagem. Os cientistas estão deixando suas mensagens. Os governos estão deixando suas mensagens. Está na hora da igreja deixar a sua mensagem nessa geração. Então eu quero que você reflita nisso. Qual mensagem de igreja você tem deixado? Qual a mensagem, qual a resposta como igreja você tem deixado? Vamos então falar para Deus. Deus, resolve agora a minha vida. Deus, resolva essa situação. Talvez seja momento de pararmos de orar para Deus resolver algo que Ele determinou para a igreja resolver, para a igreja ser a igreja. Vamos nos curar. Sempre como eu penso como um profeta, eu me coloco junto. Eu faço parte junto. Eu não me excluo. Mas eu me coloco de igual. Igreja, seja igreja. Se torne igreja. Está na hora da igreja deixar uma mensagem. Está na hora da igreja deixar uma grande e forte mensagem sobre essa terra. Que cada um possa ser Cristo nesses dias. Aquele que dá com uma mão, esconde a outra, para que o teu galardão seja no céu. Não se envolva em assuntos que a contenda. Seja igreja. Se nós nos preocuparmos mais numa mensagem única, tá entendendo? Em vez de lutarmos pela infraestrutura, lutarmos por um objetivo, vamos deixar uma mensagem que a igreja ainda é dirigida por Deus, que a igreja ainda crê em Cristo e tem confiança no Cristo. Paulo disse que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Todas.
passarmos em epidemias, morrermos na epidemia. Podemos passar pela escassez, pela abundância, por lutas, por vitórias, de descermos nos lugares mais profundos e subir nos lugares mais altos. Podemos passar por todas as coisas porque cremos naquele que nos fortalece, Cristo Jesus. Se o Brasil entrar nessa crise que é prevista econômica, ou se o Brasil não entrar, o que vai realmente estar estabelecido não é o profeta que pregou que o Brasil não vai passar, ou o profeta que pregou que o Brasil vai passar. A palavra que vai ser mais impactante é que a igreja foi igreja na escassez e na abundância. Vamos deixar a igreja agora dar a sua palavra. É hora da igreja se levantar, se curar, sarar-se. É a hora da igreja ser igreja verdadeira. Eu como líder, eu não sei se vamos ter condições ou não de permanecer ou não com nossos templos depois de tudo isso, porque onde mais é afetado nisso tudo é igrejas. Há igrejas que têm todas as suas pendências financeiras para pagar, eu não sei, mas a minha preocupação não tem sido essa. A minha preocupação é, depois de tudo isso, qual a mensagem que como igreja iremos passar. Então eu quero deixar essa reflexão contigo, uma reflexão. Então eu gostaria que você compartilhasse junto comigo isso. Vamos lutar para deixar uma mensagem? Vamos falar, Deus, qual então a mensagem que a igreja tem que dar nesses últimos dias? Igreja ser igreja. Amém, queridos? Vamos começar a fortalecer uma única mensagem. Qual o objetivo? Qual o objetivo maior do Evangelho? Se fosse Jesus, como ele agiria nesses dias? Se fosse Jesus, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Eu acredito, irmão, como está escrito na Bíblia, em todas as histórias e relatos registrados, que quando Jesus entrou numa época de crise e ele veio a esse mundo, numa época de que havia mortandades, enfermidades e crises políticas, a única mensagem que ele pregou é que vos é chegado o reino de Deus. Então eu acredito que está na hora da igreja ser igreja. Peço um apelo para aqueles que vão ouvir e estão ouvindo, que é um líder. Para você que é um líder, não se envolva mais em assuntos de contenda e de opiniões pessoais. Eu quero fazer um apelo para você que é um líder, para você que lidera as pessoas, que forma opiniões. Pare de formar opiniões nas pessoas. Deixe que a mente de Cristo seja formada nelas daqui para frente. Anuncie para elas o reino. Vamos trazer uma mensagem verdadeira. Não vamos entrar em contenda ou defender opiniões. E posso falar uma verdade, irmão? Uma verdade. A igreja nunca dependeu. Ela sempre tem que estar acima de todo o sistema governamental. Mas ela não está acima com imposição. A igreja não se estabelece por imposições ou por decretos. A igreja se estabelece como servos de Cristo na terra. A igreja se estabelece para servir e não para ser servida. Então, em nome de Jesus, líderes, se temos que servir nesses últimos dias,
sirva. Sirva. Porque melhor é servir do que ser servido. Que Deus te abençoe gloriosamente.